Gravando? Hey galera, aqui é o Jason em mais um vídeo no Instinto Mangaka, na verdade no canal Jason Santos Artwork, né? Nossa cara, quanto tempo eu não falo isso. No vídeo de hoje a gente vai remasterizar um vídeo antigo onde eu ensino a desenhar árvores. Na época eu não tinha uma câmera com qualidade, eu não tinha todos os recursos que eu tenho agora, e aí o vídeo tem um conteúdo bacana, mas ele não tem, né, aquela visualização, aquela visibilidade maneira. Então vamos remasterizar esse vídeo aqui e lançar um novo e melhorado, 100% refeito para vocês. E talvez você tenha reparado aí esses cortezinhos, essas coisas. Eu tô testando aqui um novo método de gravação. Para quem não viu aí a postagem na área comunidade ou no Stories, eu comprei aqui uma webcam, né, que é a que eu tô usando nesse momento, e aí fazendo meio que essa gravação toda de uma vez aqui. Vamos ver se fica legal, porque a ideia é tá testando aqui o programa, tá testando todas as coisas para depois, futuramente, eu poder lançar umas lives aqui no canal. Então, por enquanto, é gravado, mas eu estou fazendo a gravação no mesmo sistema que eu faria se fosse uma live, para meio que poder testar. Então, comentem aí se tá legal, se vocês estão gostando, e comentem também quais temas vocês querem ver em live aqui no canal. Bora começar aí a aprender a desenhar árvores. Certo? A gente está aqui no programa e basicamente quando a gente vai fazer uma árvore, né, a gente tem que dividir ela em 4 partes. Então, dividir aqui minha tela, a gente tem o tronco, a gente tem a raiz, a gente tem os galhos e a gente tem a copa, né? Então, vamos imaginar que esses 4 rabiscos que eu fiz aqui são cada uma dessas etapas aí do desenho de uma árvore. A gente vai passar por cada um deles. Vamos começar então pelo tronco, né? Quando a gente está falando de um tronco de uma árvore, você está falando de 2 linhas paralelas. Deixa eu pegar um pincel aqui um pouco mais grosso. Então a gente tem aqui 2 linhas paralelas. O interessante, né? Eu sempre falo aqui quando eu vou representar natureza, é que a gente não precisa fazer uma linha certinha, retinha, feita na régua, né? Principalmente quando a gente está fazendo natureza. No caso de uma árvore, você pode fazer a linha bem torta, você pode fazer ela engrossar, ela afinar, ela ir um pouco para dentro, ela ir um pouco para fora. Repara como esse tronco aqui, né? Ele fica muito mais realista do que esse daqui, no sentido realmente de representar uma árvore. Você consegue ver mais uma árvore nesse daqui do que no que eu fiz anteriormente. Então, você pode fazer a sua linha irregular. A única coisa, a única regra aqui para fazer o tronco dela, quando você estiver fazendo a sua linha, assim, para você não exagerar, é você fazer a parte de cima ser mais grossa do que a de baixo. Aqui eu fiz quase retinho, vamos representar isso aqui um pouco mais visualmente, né? Então, você não pode fazer isso aqui. Isso aqui você não pode fazer porque a ideia é que a árvore ela começa grande na base e ela vai afinando para subir. Por que que isso acontece? Basicamente é pela questão da própria gravidade, né? A árvore, qualquer coisa que você vai subir, né? Se ela fosse subindo assim, se ela saísse do chão desse jeito e fosse subindo assim, ela teria uma chance muito grande de tombar aqui para qualquer um dos lados. Então a ideia é que ela começa com a base larga e ela vai afinando conforme ela sobe. Você não precisa afinar muito, você não precisa fazer ela ser um triângulo, né? Ela sobe quase reto, só que afinando um pouquinho. Então a ideia é que você faça ou mais ou menos da mesma espessura, né? Aqui, ou você faça ela afinando um pouquinho. Não precisa exagerar muito aqui nesse caso. Então o lance do tronco, a base do tronco é essa. Aí a gente vai para os detalhamentos dele, né? O que a gente vai colocar aqui para preencher esse tronco, para a gente mostrar que isso aqui é uma árvore. Deixa eu arrastar aqui para o centro da tela. Show! Você tem várias formas, vários métodos de preencher aqui esse tronco. Você pode, desde um método um pouco mais cartunesco, né, só colocar uns tracinhos assim, né, seguindo esse mesmo desenho, nessas linhas paralelas da árvore. Então você vai só colocando vários tracinhos e tal, fazendo uns meio curvos. Esse é um jeito um pouco mais simples, né? Se você ainda estiver começando, você pode começar com ele, porque ele vai te preparar para os métodos mais avançados de finalização aqui, de preenchimento do tronco.
você dispõe, né, as linhas, elas não precisam ficar como se fossem várias linhas assim, simultâneas, né, retinhas. Então você pode colocar uma aqui, a outra vindo aqui na lateral, a outra aqui mais fininha, uma outra mais comprida aqui, e sempre lembrando também de não fazer ela retinha assim, vai fazendo ela torta, vai fazendo ela meio ondulada. A ideia é, quando você vai representar a natureza, é que não existe nada retinho, não existe ângulo reto assim. Tudo é meio ondulado, tudo é mais curvo, tudo é mais irregular. Então, sempre que você estiver representando natureza, seja rocha, seja árvore, seja pedra, seja mato, seja qualquer coisa, ele vai ter um formato um pouco mais irregular. Isso vai dar mais naturalidade para aquela natureza ali que você está representando. Então, você vê que só assim, só com vários tracinhos irregulares e tal, eu já consigo representar, você já consegue ter uma visão melhor que isso aqui é um tronco. Aí os graus de detalhamento para esse tronco ficar ainda mais realista vai depender um pouco de luz e sombra e de você aperfeiçoar essa técnica aqui de colocar os tracinhos. Então vamos imaginar primeiramente que a luz está vindo daqui. Então aqui a gente tem um foco de luz. Deixa eu pegar aqui um outro pincel, beleza. Um outro brush aqui que ele é um pouquinho mais grosso, aí dá para visualizar melhor, ele não fica dando uma variação tão grande. Então, beleza. Temos aqui o foco de luz. Logo, a luz ela vem de cá, ela bate aqui e aqui desse lado a gente vai ter sombra. Então, o que a gente faz? A gente vai aumentando esses traços, né, a frequência desses traços à medida que a gente vai chegando para cá, fazendo meio que como se fosse um degradê. Imagina que você tem aqui, né? Você vai fazer basicamente isso aqui. Ó. Começa com um pouco traço e você vai aumentando o traço e aumentando a espessura deles. É basicamente isso que a gente vai fazer para representar o tronco. É mais ou menos isso, só que sem as linhas serem tão retas e sem elas irem do começo até o fim da nossa figura, né? Elas vão ser igual às linhas que eu estava trabalhando até então, essas linhas mais irregulares, umas mais pequenas, mais curtinhas, as outras mais compridas, mas sendo bem irregular, sendo bem constante. Então a gente começou, deixa essas linhas aqui do jeito que está, e conforme a gente vai indo aqui para o meio da árvore, né, que é onde a luz está parando de bater, a gente vai aumentando a frequência aqui dessas linhas. E aí você vai vendo que eu já estou trabalhando com linhas bem mais grossas, né? Quanto mais para a extremidade de cada árvore eu venho, mais grossas, mais pretas, mais preenchidas ficam as linhas que eu estou fazendo. E aí você vai fazendo irregular, de modo que vai ficar esses buracos brancos mesmo, mas essa é a intenção, porque o tronco, né, ele não é certinho, ele não é redondinho, então ele não vai fazer um degradê perfeito. Vai ter uma área que ela está um pouco mais elevada, um pouco mais para cima, e aí a luz vai bater ali e vai iluminar, que são essas áreas aqui que a gente está marcando aqui em branco. Deixa eu trocar aqui a cor, que daí dá para eu mostrar melhor. Essas áreas aqui que estão em branco, né? Então é uma área onde estaria batendo luz, logo ela fica ali em branco. E aí a gente vai reduzindo. Você não precisa também fazer certinho, começar e aí você pode ir ajustando, né? Como eu estou ajustando aqui. Então eu fiz aqui a parte mais preta e aí eu vou trabalhando agora nesse degradê, fazendo umas partezinhas aqui com mais linhas, né? Para causar essa relação de degradê. Isso aqui é uma hachura, né? Caso você aí não saiba o que é hachura e tal, eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre isso. Eu vou deixar o link nos cards se eu lembrar. Se eu não lembrar, é só deixar nos comentários. Cadê o vídeo? Cadê o link do vídeo de hachura? Que aí eu vejo nos comentários e lembro de colocar o vídeo aqui. Ou se você souber qual é o vídeo, pode colocar ele aí nos comentários também, que eu deixo seu comentário fixado ou marcado para a galera ver. Então você vê que trabalhando assim você já tem uma noção muito maior de profundidade. Olha como o tronco ficou bem mais realista, cara, fazendo isso. Então é só você ir completando. O que eu faço aqui, né? Por que tem essa linha branca aqui nessa parte da árvore, né? A gente chama isso de contraluz. Sempre que você vai fazer uma pintura e tal, um preenchimento, essa contraluz ela dá um efeito bem bacana, cara, nas artes e tal. Que é como se você, assim, todo objeto, por mais opaco que ele seja, ele reflete um pouco de luz. Então a ideia é como se a luz estivesse vindo daqui, ela batesse em qualquer objeto que está do lado de cada nossa cena e esse objeto, ele meio que refletisse, né, com menor força, porque é um reflexo, não é a luz direta, ele refletisse com menor força essa luz do lado oposto. Então você vai ter a sombra muito dura aqui, mas vai ter meio que um reflexozinho. E aí ele dá muito mais realismo ali para sua cena, para sua árvore, até para outras pinturas que você vai fazer. Se você estiver sombreando assim com preto, isso serve para um rosto, serve para uma roupa, serve para qualquer cena
que você estiver sombreando. Uma coisa que eu particularmente costumo fazer para acrescentar o nível de textura da árvore é fazer uns traços, agora não mais verticais, uns tracinhos horizontais, bem pequenos e vindo da direção da sombra para a direção da luz. Então eu vou fazendo assim e eles geralmente saindo aqui dos nossos traços, né, das nossas linhas aqui de sombra. São vários tracinhos, um do lado do outro e tal, são bem pequenos, você pode fazer ali com bastante liberdade, não precisa se preocupar muito, fazer certinho e tal. O importante é só eles saírem meio que das linhas, ó. Todos eles saem das linhas. E aí eles vão ali bem pouquinho. Mas você vê que isso daqui, ele já ajuda pra caramba a meio que dar uma preenchida. Então, tipo, olha como a árvore já ganha um tom de realismo muito maior só de acrescentar esses tracinhos em várias dessas linhas verticais que a gente tem na árvore, cara. Pronto, a gente tem o tronco. Simples, fácil, rápido, espero que você tenha entendido. Caso tenha ficado alguma dúvida ainda sobre o tronco, deixa nos comentários que eu posso trazer uma parte 2 desse vídeo aqui pra gente falar um pouco mais sobre isso. Mas antes aqui de a gente sair do tronco, né, a gente tem um outro padrão de iluminação do tronco, né, que é caso a luz esteja vindo de frente, né. Aqui eu vou colocar de baixo, porque eu não tenho como representar necessariamente que ela está de frente, mas caso a luz esteja vindo de frente, aí o nosso degradê ele vai tender para o meio. Então, a gente vai ter menos traços aqui no meio e mais traços nas bordas, né? E aí vai diminuindo à medida que a gente vai chegando aqui no meio. Aí do outro lado você faz a mesma coisa. E vai preenchendo aqui ele até chegar no meio, e no meio a gente ter menos traços. Então isso aqui já representa como se a luz estivesse vindo de frente, batendo de frente na árvore. Você vê que é o mesmo processo, exatamente o mesmo processo, só que agora fazendo esse sombreado aqui dos dois lados. Deixa eu fazer aqui, opa. Fazer aqui apagar a beirada para fazer a parte da contraluz, porque acontece a mesma coisa aqui, né? A gente tem ali o que chama, né, de luz de fundo, que é exatamente como se a luz que está vindo aqui da frente, ela batesse em um material que está aqui atrás da árvore e aí refletisse a luz de volta na árvore. Então é o mesmo processo, exatamente o mesmo processo aqui para a gente fazer a sombra nessa parte. Começa ali com uma sombra bem chapada e a gente vai diminuindo a espessura dos traços e a frequência dos traços até chegar aqui. Aí você pode fazer a mesma técnica lá que eu falei, só que agora você vai puxar as que começarem daqui, né, do lado direito da árvore, vão para a esquerda, e as que começarem do lado esquerdo da árvore vão para a direita. E aí você vai fazendo esse preenchimento aqui, meio que elas indo em direção ao centro da árvore também. É o mesmo processo, é só você meio que espelhar o que você fez aqui nessa árvore anterior. Então a gente tem aqui, o olho coçando, a gente tem aqui a árvore com a iluminação vista de frente. O que acontece se a iluminação estiver sendo de trás? Então você vai ter exatamente o oposto desse. Em vez de ter o centro mais claro e as bordas mais escuras, você vai ter o centro mais escuro e as bordas mais claras. Então o seu traço pretão vai sair do centro, né? E à medida que você vai indo para as bordas, você vai diminuindo a espessura, a frequência desses traços, deixando meio como se fosse só uma camada ali na borda, né? No contorno da sua árvore. Então é como se toda a sua árvore, né? Porque daí o que a gente está vendo é a parte de trás que tem essa backlight. Então isso que a gente está fazendo aqui é basicamente a tal da luz de fundo que eu falei até então. E aí aqui você pode fazer aquele mesmo sisteminha ali com os tracinhos. Só que agora eles vão ser muito menores, né? E e um pouco mais difíceis de colocar, porque você tem uma área menor ali, clara, para poder colocar esses tracinhos.
Então aqui você tem tanto a luz vindo de um lado, quanto a luz vindo de frente, quanto a luz vindo de trás. Detalhe que aqui eu fiz, né, o tronco da árvore, porque eu queria representar rápido, eu fiz ele bem retinho. Mas o ideal é sempre a gente, como eu disse no começo do vídeo, fazer ele bem irregular, né? Então ter como se fosse umas ondulações e tal, para a árvore ficar um pouco mais real, um pouco mais realista, não ficar um negócio parecendo que é um cilindro certinho, um tubo feito pelo homem, né? Feito pelo ser humano em um maquinário. Ok, vamos para a segunda parte, que é a raiz. A raiz e os galhos, eles se conversam, digamos assim. É como se você imaginasse que uma árvore, ela tem, né, raiz para cima, né? Ela vai crescendo assim e separando para cima e para baixo também. Então é quase como se ela fosse ali, né, eu não sei qual que é o formato disso, mas é como se fosse isso aqui. Ela cresce para cima, para os lados, né? Para você ter a copa, e no chão, debaixo do chão, né? Aqui seria o chão. Debaixo do chão, ela também cresce pra caramba aqui para os lados e vai crescendo. Então, o que acontece? A gente tem duas formas de representar isso aqui quando a gente está fazendo uma árvore. A primeira, né, mais comum, mais simples, que a maioria das pessoas vai tender a fazer, é você já começar direto na árvore, né? Então aqui você tem o chão e aqui você já começou. Você imagina que a raiz dela está crescendo aqui por baixo. Então você só vai usar ali a parte de cima, né? Então vai fazer aqui retinho, aqui o chão, né? Sempre legal, de novo. A gente está trabalhando com natureza, então fazer o chão irregular, né? Aqui como se fossem umas pedrinhas e tal, a terra se amontoando ali ao redor da árvore, às vezes alguns matinhos, né? Que você faz assim com vários tracinhos, indo cada um para cada lado e tal. E aí, beleza. Esse talvez seria a forma mais simples de a gente representar a raiz de uma árvore. Deixa eu ver se está gravando certinho. Tá pegando minha voz. Perfeito. Então essa seria aqui a forma mais simples da gente representar a raiz de uma árvore, né? A copa não, né? A base de uma árvore. Aí a gente tem as outras formas, que é quão mais embaixo o chão tá, né? Quanto a árvore está saindo do chão. Então, na segunda forma, a gente teria já parte da raiz sendo mostrada, né? Mas não muito. Então a gente vai vir, né, com a árvore, o tronco meio que reto, e aí quando chegar perto dessa base, né, numa determinada área aqui, a gente vai estender, né, vai fazer ela meio que se abrir bem mais. E aí ela vai meio que separar, porque a ideia da visão aqui, a árvore, isso aqui seria o tronco da árvore visto de cima, né? Seria algo mais ou menos assim, mais circular. E a raiz da árvore, ela vai crescendo, então ela vai fazer um desenho mais ou menos assim. Completamente irregular, não é retinho, não tem um número padrão de quantas raízes vão sair. É irregular, é aleatório, isso é a natureza. Então você tem que fazer essa irregularidade, essa aleatoriedade, né? De um jeito, claro, que fique harmônico, que não fique muito feio. Você não vai fazer ela ter tipo uma raiz aqui e a outra tipo assim, sabe? Fica parecendo que alguém cortou ela, não fica muito natural. Então tem que ter essa noção de naturalidade ali e tal, para você conseguir fazer, mas é irregular. Não se apegue a, sei lá, porque eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Você fala, tem que ter 7 quando eu estou mostrando a árvore de cima, etc. Não tem nada disso, não é regra, é realmente um lance da natureza que é ser aleatório. Mas a ideia é essa, de que cada pontinha dessas 7 que eu fiz, né, seria uma ramificação da raiz que está saindo da árvore. É essa ramificação que a gente está representando aqui com esses traços. Então o que acontece? Antes você tinha o chão meio que fazendo como se fosse uma espécie de círculo aqui, né? Por mais que a gente faça ele irregular, porque, de novo, natureza tem que ser irregular. Aqui a gente já vai fazer ele fazer esse desenho. Então a gente coloca a raiz um pouco mais para frente, né? Então você vê que ele faz já um desenho completamente diferente, né? Ele entra aqui, aí ele vai... Como isso aqui está para frente, o chão vai entrar aqui, né? E vai fazendo esse desenho mais circular. Então esse seria o segundo nível de representação da raiz de uma árvore. Deixa eu ajustar aqui o zoom. E aí, beleza, aqui você segue e faz a mesma coisa que você estava fazendo antes, né? Vai fazendo o preenchimento e tal, etc, do tronco. E beleza. Aí aqui você faz a mesma coisa, né? Como se estivesse começando um novo tronco aqui, e aí ele vai se juntar, as linhas dele vão se juntar com as linhas do restante do tronco que você está fazendo.
Aí aqui do lado de cá depende da variação que você quer, né? Variação de luz, direção da luz. Então, se a luz está vindo de cá para cá, você não vai fazer esse desenho aqui. Você vai vir aqui, ó. Por exemplo, essa parte seria a parte que está com mais sombra, porque se a luz está vindo aqui, a luz está batendo aqui. E aí, como a luz está batendo aqui, essa área aqui tem um pouco mais de sombra. Mas só essa área, né? Aqui também um pouquinho. E aí você segue normal, padrão, do jeito que eu mostrei na primeira parte do vídeo. A terceira forma de representar uma raiz é você já com a raiz quase para fora. Como você passou aí já na sua cidade, deve ter e tal, uma árvore aí que a raiz dela até chegou a quebrar a calçada, subiu completamente para fora, e é o que a gente costuma ver muito também em floresta e tal, onde você não tem toda essa questão, né? Quando uma árvore é assim, ela tá assim, geralmente ela foi plantada mais fundo e tal, então tipo, é uma árvore mais urbana, né? Quanto mais retinha a árvore, mais urbana ela parece. Aqui a gente já tem uma árvore quase meio que de bosque ali, então é um ambiente um pouco mais florestado, não, mas ainda é um pouco ali com presença humana e tal, ainda é uma coisa meio orquestrada. Já quando a gente está fazendo uma árvore completamente na natureza e tal, mas como eu falei, né, ela pode muito bem, se ela cresceu ali num lugar e cimentaram por cima depois, ou se plantaram ela muito raso, a raiz dela vai tender a sair para fora, ou se é uma árvore muito grande, às vezes a raiz sai para fora também, enfim. Aí a tendência dela vai ser você continuar o que tem aqui, então você vai estender bem mais isso daqui. E aí a raiz ela vai entrando no chão, só que antes de entrar no chão, ela vai fazer vários desenhos como se fossem tentáculos, né? Então, de novo, fazendo aquela representação ali, né, de cima da árvore, né? Representação de visão de cima, a raiz que ela fazia assim, né, e essa parte entrava no chão, agora ela vai continuar. Então, ela realmente vai se estender e vai se dividir como se fossem tentáculos. Então, você vai ter que fazer essa representação aqui, só que na lateral, né? Apagando aqui, beleza. Então vai vir aqui e vai fazendo todo um desenho aqui. Ela vai fazendo círculos, vai voltando, vai entrando e até que chega nessa pontinha, que é a pontinha onde ela entra na terra. E aí ela vai se ramificando também. Então, tipo, daqui, né, que a gente teria um tentáculo da raiz da árvore, você tira outro, né? E aí a lógica, de novo, e isso vai ser importante quando a gente estiver representando os galhos, né? Que é algo que às vezes passa despercebido, a gente acaba fazendo errado e a árvore fica estranha, a gente não entende por quê. Você repara que a base dela começa maior e vai afinando à medida que ela vai entrando no chão. Mas não só porque ela está entrando no chão, mas também porque é a mesma lógica do tronco, né? O tronco ele começa com uma espessura e aí ele vai afinando um pouquinho, o tronco menos, porque né, é a parte estrutural da árvore, então ele afina menos, né? Ele se mantém quase que reto, mas não completamente reto. Já a raiz e os galhos também, eles começam muito maiores e aí eles vão afinando numa proporção muito maior, muito mais rápido, eles vão ficando cada vez mais finos. Porque a ideia é exatamente que conforme ela vai se expandindo, ela vai se ramificando, ela vai tendo que diminuir isso, porque senão ficaria muito pesado, etc, né? Tudo começa meio que pequeno e vai crescendo com o tempo. Então você imagina que essa raiz, ela começou bem pequenininha e aí à medida que ela vai saindo, ela vai crescendo, né? Essa é a lógica. Se você já viu um galho, já viu uma raiz, já viu qualquer coisa, é assim que funciona na natureza, tá? Tipo uma folha, uma flor, ela nasce pequenininha, ela vai desabrochando. A folha, na verdade a flor é o contrário. A flor é o contrário, ela nasce pequena, ela desabrocha, mas tudo que vai crescendo, ele vai crescendo mais fino e vai ficando mais grosso conforme ele vai chegando mais perto da base. Então, quando você vai fazer aqui, a única coisa que você precisa realmente ter em mente é que ele vai começar ali, né? Conforme ele vai se aproximando do tronco da árvore, ela vai ficando mais grossa e conforme vai se afastando do tronco, vai ficando mais fina. E aí você pode fazer uns desenhos bem circulares mesmos e bem aleatório, cara. Você não tem que seguir uma fórmula. A única forma aqui que você tem que se manter atento é essa de ela ser meio circular, não fazer ângulo reto, né? Ela não faz isso aqui. Isso aqui não existe na natureza, a não ser que aqui tenha uma parede. Aí às vezes o negócio ele não vai conseguir crescer para cá e vai fazer uma curva, mas a curva ainda assim não vai tender a ser desse jeito, né? Ainda que tenha uma parede, ela vai fazer assim.
Então, sempre que você vai fazer qualquer coisa na natureza é arredondado. E aí aqui a lógica é praticamente a mesma, né? Você vai crescer aqui subindo, né, o tronco desse jeito. A lógica das sombras vai funcionar exatamente da mesma forma que estava funcionando ali. Aí, o que eu costumo fazer na parte da raiz é fazer muito mais aqueles traços, né, que no caso aqui da árvore a gente faz eles na horizontal, né, para contrastar com os traços e a sombra vertical. Aqui, a sombra vertical ela vai seguir o mesmo desenho, né, então ela vai acabar ficando horizontal ali, entre aspas, porque ela está seguindo o mesmo movimento aqui da árvore, ela está seguindo o movimento da árvore, ela vai ficar horizontal. Então, eu trabalho aqui mais com os traços que eram horizontais, que vão ficar verticais aqui, mais ou menos, né? E aí ele vai dar um pouco mais para representar um pouco do 3D, né? Vai dar um pouco mais de tridimensionalidade, um pouco mais de perspectiva aqui para a raiz, por exemplo. Sabe aqui? Com esse traço, fazendo ele arredondado assim, eu consigo com muito mais facilidade ver que ela está vindo para frente, né? Então a gente consegue se aproveitar desses traços aqui de preenchimento, né? Eu vou chamar assim, um tracinho de preenchimento ali, para a gente representar os que estão vindo na nossa direção, né? Que estão mais para frente, e os que estão indo para trás, porque é a mesma lógica quando você está desenhando aqui um tubo, né? Então você está desenhando um cilindro e tal, você vai fazer os traços dele de acordo com a direção que ele está. Então aqui, se a gente apaga, por exemplo, esses daqui, né, essa linha aqui do fundo, a gente imagina que esse cilindro está vindo na nossa direção. Já se a gente faz o contrário e apaga... Pera. É porque aqui... Enfim, eu já fiz ele com essa representação. Mas a ideia seria... Se a gente faz na outra direção, deixa eu representar aqui de novo. Pronto. Se a gente faz assim, a gente imagina que ele está vindo de cá para cá, certo? Já se a gente faz assim, a gente imagina que está vindo de cá para cá. Então, a direção que você faz, esses tracinhos, ajuda você a definir, né? Ajuda quem está vendo a perceber para que lado que essa raiz está indo. Então, preenchimento a gente segue mais ou menos essa mesma lógica aí que eu passei no tronco e tal, com a adição de que na raiz que está vindo na nossa direção ou para lá, eu costumo usar muito mais, né? Aí é um costume meu, esses outros traços aqui para ajudar a dar essa tridimensionalidade, essa perspectiva para a raiz. E da raiz vamos para os galhos, porque é praticamente a mesma coisa, com algumas sutilezas, algumas diferenças. Porque geralmente a raiz a gente não representa ela toda lá embaixo da terra, né? A gente não representa ali tudo que ela cresceu e tal embaixo da terra. Mas o galho muitas vezes sim, principalmente se a gente está fazendo uma árvore mais seca. Então beleza, a gente tem aqui o tronco da árvore. Em algum determinado momento do tronco da árvore, ele vai começar a se dividir. E aí, aquela regra de que ele vai afinando é muito importante aqui, porque se você tiver um tronco que ele é mais grosso do que a base da árvore, a lógica é que esse tronco vai cair. A base da árvore ela não vai aguentar segurar um tronco que é mais grosso do que a base dela. Então, obrigatoriamente, para que a árvore funcione, né, para que ela fique de pé, as ramificações aqui, que são, né, em termos de distância, são maiores do que a base da árvore, elas têm que ir diminuindo de espessura, numa proporção muito maior do que o tronco diminui. E aqui, novamente, não existe regra para você fazer aqui a divisão dos galhos dela, né? A ramificação dos galhos. Uma coisa que fica interessante para ficar harmônica, né, é você meio que escolher ali algo meio que central para ser como se fosse o tronco da árvore continuando. E aí, a partir desse tronco, você ir tirando alguns galhos e tal e dividindo. Mas se você quiser simplesmente pegar a árvore e dividir ela, também existem árvores que fazem isso. E aí você pode estar se perguntando por que eu fiz aqui a árvore curva, né? Tem várias árvores que elas são curvas, inclusive se você não fizer todas as árvores retinhas, né, crescendo para cima, na vertical certinho, dá até um toque mais de realidade. Ali se você estiver desenhando várias árvores e tal,
Fica legal para você dar uma variada e não ficar parecendo que todas as árvores ali são da mesma espécie ou foram plantadas pelo homem. Então, você vê que eu elegi aqui, né, esse tronco aqui para ser como se fosse a parte principal e a partir dele eu vou tirando... Opa! Selecionei a opção errada. Aí. E a partir dele eu vou tirando aqui alguns galhos. Para esses galhos saírem, né, aí você tem aquela questão de novo de perspectiva. O galho que está na frente ele faz como se fosse um desenho assim. Então a parte do desenho dele entra aqui, né, dentro do tronco da árvore. E o galho que está atrás é como se o tronco completasse aqui e aí ele sai de lá. Só que para dar um pouco mais de naturalidade eu não completo o desenho do tronco, né? Eu deixo ali um espacinho para ele fazer. Então, por exemplo, só de olhar aqui em cima, antes de eu fazer qualquer coisa, você consegue ver que esse galho aqui, ele está atrás, né? Porque a gente tem essa parte aqui do tronco continuando. E esse galho aqui, ele estaria mais à frente ou mais de lado, já que eu não fiz nem ele passar por cima do tronco, nem o tronco passar por cima dele. Então assim você consegue trabalhar também com a tridimensionalidade da árvore, do que está mais à frente, do que está mais atrás, do que está do lado, etc. E aí, beleza, nessas ramificações a gente tem que fazer elas gerarem novas ramificações. Então é sempre a lógica é o seguinte, você tem um traço reto, né, vamos dizer assim, uma linha base, e aí a partir dessa linha, indo sempre de baixo para cima, né, ou mesmo que seja aqui na lateral, você vai ver aqui, ó, sempre saindo da base, você vai tirando novas ramificações. E a ideia é sempre a mesma lógica. Essa base aqui ela é maior e aí o que vai saindo dela vai afinando. O que vai saindo da base vai afinando. Porque a partir do momento que eu tiro um galho aqui, esse galho vira nova base. E aí, a partir dessa base, saem novos galhos. Esse novo galho virou uma nova base. A partir dele, sai um novo galho. Aí esse galho aqui virou uma nova base. A partir dele, sai um novo galho. Então você sempre tem que trabalhar com esse mesmo conceito. E aí a ideia é que sempre vai começar. Mais perto da base vai ficar mais grosso, mais longe da base vai ficar cada vez mais fino. Então, quando eu chego aqui, eu não posso fazer um traço assim grosso de novo, não faz sentido nenhum. A ideia é sempre ir diminuindo até ficar o tracinho mega curto. E aí você vê como vai fazendo. Eu posso até fazer reto aqui, já que eu estou com um zoom out muito grande, né? Eu já estou trabalhando com galinhos muito finos, então não preciso ter toda aquela preocupação de fazer o negócio ser irregular e tal. Conforme eu estou fazendo aqui mais longe, eu posso fazer eles diminuindo, eu tenho a opção de fazer ele muito mais reto, né? Principalmente esses mini galinhos. Mas você vê que a lógica é sempre a mesma, é sempre a mesma. Uma base, aí do meio dessa base sai um galho, você pode terminar aqui. Aí esse galho vira uma base, sai outro, sai outro, sai outro, sai outro. E assim você vai trabalhando. E você vê que fica bem, bem realista, fica bem, bem legal os galhos trabalhados dessa forma. É basicamente isso. Então aqui a gente viria para cá, seguiria com outro galho aqui, outro aqui. E aqui é a mesma coisa. E aí ela vai crescendo para os lados, que daí são na ponta desses galhos que vão nascer as folhas, né? E aí é onde vai ter a copa da árvore, que é o que a gente vai falar exatamente agora. Beleza. Temos a árvore feita, ela cresce aqui, ela vai e solta os galhos dela, né? Ok. A gente tem várias formas de representar a copa da árvore, né? Se você está trabalhando ali com um zoom muito gigante, né? Você sabe que a árvore tem folhas, né? A folha ela tem mais ou menos esse formato aqui. Se você ver, ela tem mini galhos internos também, né? Ela vai saindo aqui ó, de uma base e vai fazendo vários mini galhos. Então isso aqui seria a estrutura de uma folha. Beleza. Quando a gente está trabalhando com esse zoom, a gente vai ver folha por folha de uma árvore, né? Só que, ok, quando você está desenhando uma árvore longe, você não vai desenhar folha por folha, senão você levaria um século para desenhar uma floresta, por exemplo. Então o que a gente faz é tentar focar no contorno aqui de um ramo de folhas, né? Qual o contorno que esse ramo de folhas tem, para a gente poder simplificar ao mesmo tempo que a gente representa ali a árvore. Porque quando a gente trabalha nesse contorno aqui no desenho de uma árvore, quem está vendo, né? Quem está vendo o nosso desenho, ele já pressupõe o que tem aqui no meio, ele já consegue imaginar, a mente dele completa as folhas que tem ali. Então a gente vai trabalhando aqui só no contorno de forma bem irregular. Aí o que acontece? Muitas vezes quando a gente vai fazer uma árvore, e principalmente fazendo esse contorno, quando eu comecei a estudar eu fazia assim, a árvore virava meio que uma nuvem, ela virava tipo um círculo.
E aí isso fica meio que não natural. Se você estiver fazendo uma árvore podada, num jardim, alguma coisa assim, beleza, dá para fazer ela ser um círculo retinho e aí você ir completando ela assim. Mas se for, se você quiser uma coisa mais natural ali, que seja realmente mais natureza, uma floresta, etc., aí você pode dividir ela é meio que em pequenos círculos. Eu vou representar aqui, né, com esboço. Então eu vou separando aqui vários círculozinhos, uns maiores, uns menores e tal. E a ideia é que ela fique bem irregular mesmo. Lembra do que eu falei desde o começo do vídeo sobre a natureza. A natureza é irregular, ela não faz um círculo certinho. Principalmente quando a gente está falando de galho de árvore, né? Então, beleza, temos aqui, ela vai ter um formato levemente circular, mas a ideia é que tem algumas pontas e tal, alguns buracos, etc. Então, agora que a gente tem todos esses círculos aqui, a gente vai usar eles de base para poder fazer aqui a nossa representação. E aí, sempre seguindo essa lógica, né? De que as folhas elas vão sair e elas vão fazer um mini círculo. Você pode fazer elas um pouco mais curvadinhas ou você pode fazer elas extremamente pontudas assim. A ideia é que você fique trabalhando com vários minicírculos, depois cresça um novo minicírculo, cresça um novo minicírculo, cresça um novo minicírculo. Você vê que tem vários círculozinhos aqui, né? Fazendo esse arco. Isso dá um pouco mais de naturalidade, para você não chegar e fazer assim, ó. Isso aqui não dá muita naturalidade para a sua árvore. Então, nesse círculo, você vai trabalhando com pequenos círculozinhos. E você não precisa se preocupar muito com o formato dele. Então, você viu que eu segui, né, o mesmo desenho aqui, só que ao invés de fazer um negócio direto, eu fiz como se fosse várias subdivisões aqui. Você pode até representar, fazer esses círculozinhos e tal no começo para você poder pegar a ideia. E aí a gente vai preenchendo aqui ela. Fazer um pouco aqui dela vindo para trás do galho e tal, para você poder ter ali uma noção também de perspectiva, de tridimensionalidade, né? Ali que tem parte na frente, parte atrás. E vai fazendo o preenchimento. Aí você vê que tem uns círculos aqui na frente, né? Isso aqui ajuda você a dar aquela noção de perspectiva também. Você vai preenchendo ele sem completar. Você não vai fechar o desenho do círculo aqui desenhando. Você sempre vai deixar uma parte aberta ali para poder realmente não mostrar que aquele negócio está realmente destacado ali da sua árvore, senão vai ficar de novo, vai perder um pouco da naturalidade ali do desenho. Então você vai fazendo, às vezes você faz um aqui fechar, para o outro ficar ali mais para trás, e aí dá uma noção que ele está atrás, ou que ele está no fundo, né? Ele não está ali na parte da frente da cena, etc. E a gente vai adicionando aqui umas texturinhas aqui para a gente poder não só ficar ali a árvore totalmente, né, em branco ali o centro dela. Então você vai adicionando, faz outros negocinhos, puxa uns para cá. Aqui é bem aleatório mesmo. Você vai colocando onde você acha que deve, se ficar feio, você apaga. Lembrando sempre de fazer aqui umas partes da copa, umas folhas, ali também atrás do tronco, atrás dos galhos e tal. Você preencher eles de preto assim, fica legal pra caramba também. Dá mais noção ainda de profundidade para essas folhas que estão ali mais atrás. Então aqui a gente tem a representação clássica de uma copa. Você pode trabalhar com uma hachura aqui, para poder aumentar o nível de detalhamento e o nível também de realismo da sua árvore, né? Então aqui a gente tem uma representação, a pessoa olha, entende que é uma árvore, tá bacana, tá bonito, mas se você adicionar mais detalhes, você vai ter isso com um pouco mais de complexidade, né? Da mesma forma que a gente tem o tronco aqui, a gente pode só adicionar alguns tracinhos nele assim, e já vai representar o tronco, né? A pessoa já vai entender que é um tronco, mas se a gente fizer daquele jeito que eu mostrei antes, né? A gente vai ter um desenho muito mais realista e tal. Com a copa é basicamente a mesma coisa. O que a gente quer ao utilizar a hachura na copa é tentar representar mais as folhas, como seria essa visão das folhas, né, se elas estivessem ali, se elas estivessem sendo vistas, mas ainda assim sem você ter que desenhar folha por folha, porque é praticamente humanamente inviável você fazer isso, principalmente se está fazendo um quadrinho, um mangá, onde você vai ficar desenhando ali, às vezes, a mesma árvore várias vezes seguidas. Repare que aqui também, só para, né, não faltar essa explicação, aqui eu fechei, né, de preto,
porque a ideia é que a copa está fazendo sombra aqui na base, né, do tronco da árvore. Então eu fechei ele aqui de preto, porque daí já representa essa sombra aqui que está acontecendo nessa parte. Mas beleza, vamos continuar aqui. Então, a ideia da Ashura é sempre dar textura para sua cena. No caso aqui a gente está dando a textura da própria árvore, né, do tronco, da madeira da árvore, e a Ashura que a gente faria aqui na copa seria uma Ashura para representar as folhas. A Ashura do tronco é essa com várias linhas, né, como eu expliquei aí no início do vídeo. A Ashura já da copa, ela é um negócio muito mais assim. É realmente um rabisco. Você pode fechar o olho e fazer. Então é bem assim, você fala, nossa, mas eu vou fazer isso aqui no meu desenho, Jason, sério? Sério, cara, e fica legal. Se você souber fazer, fica legal. Qual que é a ideia? Assim como a gente faz, né, menos traços na parte que está iluminada da árvore e mais traços na parte que está com sombreado, a gente vai fazer os traços mais juntos, assim, né, esse rabisco, esse bagulho aqui mais junto, quando está na parte mais sombreada, e a gente vai separando ele, né, fazendo os traços mais desconexos e tal, quando está na parte mais iluminada. Então vamos representar isso aqui na prática. Como você viu aqui o jeito que eu fiz, a luz ela está vindo daqui. Então essa parte aqui, né, as partes de cada árvore estão com sombra. E aí eu vou fazendo essa Ashura maluca aqui. E você vê, conforme eu vou indo para o meio, eu vou fazendo o traço já mais distante um do outro, né? Mais desconectado. Aí quando eu vou chegando aqui mais para a parte onde está com sombra de verdade, aí eu vou fazendo o traço mais junto, com a espessura mais grossa e tal. É a mesmíssima lógica da Ashura do tronco da árvore, né? Aqui, por exemplo, estaria pegando bastante sombra, porque está completamente do outro lado. Então vai ter umas partes que vai ficar praticamente um preenchimento de preto total ali. Mas daí você vê, tipo, é um rabisco, cara. Cara, eu tô com a palavra na cabeça, mas ela foge quando eu vou falar. Eu tenho a impressão que começa com Ra essa palavra. Não consigo lembrar, deu branco mesmo. Mas enfim. Você vai fazendo ali um monte de traço e tal, sem tirar, né, a caneta ali do papel, juntando, e aí isso meio que vai formando uma textura. E aí quando o leitor da sua história, ou quando a pessoa que está vendo o seu desenho olha aquilo, ela meio que interpreta esse bagulho como se fossem realmente a textura ali de várias folhas de árvore junto. Porque, pô, quantas folhas tem uma árvore, né? São centenas de milhares de folhas, né? Uma árvore desse tamanho aqui teria. Você não tem como desenhar todas elas, mas tem como fazer algumas representações ali que a própria mente de quem está vendo completa ali o desenho e entende o que você está querendo representar. E o importante, no final das contas, é que a pessoa consiga entender a representação ali. Você não precisa fazer aquilo não precisa ser uma fotografia da realidade, né? A graça, a brincadeira do desenho e tal, e da estilização de desenho, é exatamente isso. É exatamente você trabalhar ali com menos traços, né, com menos detalhamento, e você usar a própria mente de quem está vendo para poder completar aquele desenho ali que você fez, né? Quando você está fazendo ali um desenho, estilo mangá, por exemplo, um cartoon, você não desenha realista, você não desenha as narinas, você não desenha ali todos os traços e linhas de expressão do rosto, né? Completamente, tem muito menos traço, muito menos detalhe do que um ultra realismo, né? Você faz cada traçozinho, cada coisinha que tem na pessoa, para a pessoa ficar mega realista, ficar parecendo uma foto. Você trabalha com muito menos traços e a pessoa consegue entender que aquilo é uma pessoa, consegue captar as expressões, consegue captar a emoção, consegue ter identificação com aquilo como se fosse uma pessoa real. A ideia, quando a gente vai representar qualquer coisa em desenho, né, com estilização, é mais ou menos isso mesmo. A gente vai fazer a mesma coisa. Vai usar menos traços para poder fazer representações que a pessoa vai conseguir entender, vai conseguir captar, vai conseguir se identificar com aquilo, sem precisar ver aquilo 100% realista, né? Eu não vou completar aqui tudo, né, porque senão o vídeo teria horas e horas e horas só eu rabiscando, mas você conseguiu captar a ideia. Olha como isso aqui já dá muito mais realismo do que para a árvore anterior como ela estava, né? Então, olha, eu nem percebi que eu fiz ali o negócio de luz e eu estava com com a câmera na frente aqui, né? Eu tinha feito esse desenho de luz ali. Eu espero que eu não tenha cobrido nada com a câmera durante toda a minha explicação aqui do que eu estava fazendo. Torço para isso, porque eu estava com o programa aqui fechado, minimizado, enquanto eu gravava.
devido à concentração que estava aí na gravação. De qualquer modo, essa aqui então é a representação de uma árvore. Nesse vídeo aqui eu mostrei para você como fazer uma árvore do começo até o final. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que tenha te ajudado, né? Tem várias formas, várias representações, várias espécies de árvores diferentes, então a referência vai ser muito aliada nessa hora. Se você está na dúvida ali como fazer uma árvore, se ela não está saindo muito natural, abre ali o Google Imagens, pesquisa árvore e vê algumas das que aparecem ali e tenta meio que representar, usando as técnicas que eu passei nesse vídeo, mas representar o contorno e o desenho que você está vendo ali numa árvore real. A referência para cenário é, assim, essencial, cara, porque a gente não tem todas as coisas do mundo na nossa cabeça de cor certinho. Então dá uma pesquisada, vê ali como é que é, vai ajudar você muito a desenvolver isso, a ponto de que vai chegar uma época que depois de usar tantas referências e depois de fazer tantas vezes, meio que aquilo vai ficar ali salvo, né, na sua memória e você vai conseguir fazer sem precisar de tantas referências. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, muito obrigado por quem chegou até aqui, né? Ver um vídeo de 40 minutos, 50 minutos, sei lá, só falando sobre árvore é para quem quer de verdade aprender a desenhar uma árvore. Então, meus parabéns por ter chegado até aqui. A maioria das pessoas assiste 2 minutos de vídeo e vai embora e fica reclamando do porquê que não aprende a desenhar. Você não é esse tipo de pessoa e eu fico muito orgulhoso de ter alguém como você aqui no meu canal. Deixa seu like aqui embaixo para me dar uma força e até o próximo vídeo. Valeu, falou, é nóis!